Você não está vazio. Você só está vivendo no automático há tempo demais. Não é tristeza, nem um desânimo fácil de explicar. É acordar, cumprir o que precisa ser feito, responder o mundo, e perceber que por dentro nada reage como antes. Você funciona, mas não sente. Aqui não é sobre mudar sua vida agora, nem sobre fórmulas rápidas. É sobre entender por que você desligou o sentir para conseguir sobreviver. O que te cansou a ponto de não doer mais. Muita gente aprendeu a viver assim. Seguindo, resolvendo, aguentando, sem espaço para sentir de verdade. Se isso descreve você, fica aqui comigo. Curte o vídeo e se inscreve. Esse espaço é para quem está cansado de viver no modo automático. Você acorda e o corpo já sabe o caminho. Levanta, se arruma, faz o que precisa ser feito. Nem pensa muito. Só vai. O dia começa antes mesmo de você perceber que começou. As horas passam e você cumpre tarefas como quem segue um roteiro que já decorou. As pessoas falam com você e você responde. Ri quando precisa rir. Concorda quando precisa concordar. Não porque sente, mas porque aprendeu a funcionar assim. Não é exatamente tristeza. Também não é paz. É esse meio termo estranho onde nada toca fundo o suficiente. Talvez o mais assustador seja isso, nada dói como antes. As coisas que um dia machucaram hoje só passam. E, por um lado, isso parece até bom. Menos dor, menos conflito, menos queda. Mas junto com a dor, foi embora a alegria também. Você continua presente fisicamente, mas emocionalmente anda meio ausente. Como se estivesse assistindo a própria vida de fora. Os dias começam a se repetir por dentro, mesmo quando por fora tudo muda. Pessoas, lugares, responsabilidades. Nada chega de verdade. Você tenta lembrar quando foi a última vez que sentiu empolgação, medo real, vontade. Não vem uma resposta clara. E então surge uma pergunta silenciosa, que você evita pensar: em que momento sentir virou algo pesado demais para continuar? Você não decidiu viver assim. Você se adaptou. Foi a forma que encontrou de seguir sem quebrar. Só que, aos poucos, essa adaptação vai custando caro. Porque sobreviver não é o mesmo que viver. E talvez, bem no fundo, você já saiba disso. Ninguém entra no modo automático do nada. Isso começa quando sentir passa a doer mais do que ajuda. Você tentou se importar. Tentou esperar. Tentou acreditar que algo ia mudar. Mas cada tentativa vinha acompanhada de frustração, decepção ou desgaste. Então, sem perceber, você foi diminuindo o volume das emoções. Não desligou tudo de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro, você parou de criar expectativas. Depois, parou de se empolgar. Em algum momento, parou até de se decepcionar. Não foi frieza. Foi defesa. Uma forma silenciosa de continuar sem desmoronar. Quando sentir vira sinônimo de sofrer, o corpo aprende a evitar. E o automático parece seguro. Você continua funcionando, porque precisa. Pessoas dependem de você. Contas precisam ser pagas. A vida não espera. Mas, por dentro, algo vai ficando distante. Como se você estivesse sempre economizando energia emocional. E essa economia vira hábito. Um hábito que começa como proteção e termina como prisão. Você não percebe quando atravessa essa linha. Só percebe quando tenta sentir de novo, e não consegue. No começo, viver no automático parece até um alívio. Menos dor, menos expectativa, menos frustração. Mas com o tempo, algo começa a incomodar. Não é um sofrimento claro. É um peso discreto que acompanha tudo. Você começa a se cansar sem entender por quê. Dorme, mas não descansa. Para, mas não se recupera. As coisas boas acontecem e você reconhece que são boas, mas não sente como deveria. É como assistir a um momento feliz de outra pessoa. Você percebe que está sempre esperando o dia acabar. Não porque foi ruim, mas porque foi vazio demais.
Conversas ficam rasas. Risadas vêm rápidas, mas vão embora rápido também. Nada se sustenta por dentro. E então surge uma sensação difícil de explicar. Você está vivendo, mas não está presente. O automático que antes te protegia agora começa a te afastar de você mesmo. E isso dói de um jeito estranho. Não machuca, mas entristece. Não quebra, mas desgasta. É quando você começa a perceber que sobreviver sem sentir também tem um custo. Em algum momento, além do vazio, vem a culpa. Uma culpa silenciosa, difícil de admitir. Você olha para a própria vida e pensa que não deveria se sentir assim. Tem coisas boas, tem pessoas, tem motivos para agradecer. Mesmo assim, nada desperta emoção de verdade. E isso te faz se julgar. Você começa a se cobrar. Por que eu não consigo sentir mais? O que tem de errado comigo? Essa cobrança pesa. Porque além de não sentir, você se sente errado por não sentir. Então você esconde isso. Não fala com ninguém. Finge normalidade. Afinal, explicar esse vazio parece impossível. Você aprende a conviver com a culpa em silêncio. Segue funcionando, sorrindo quando esperam, dizendo que está tudo bem. Mas por dentro, a pergunta continua rondando: será que eu me perdi de vez? Essa culpa não te aproxima de sentir. Ela só te afasta ainda mais. E quanto mais você se cobra, mais o automático se fecha. Talvez o que você chama de vazio não seja falta de algo. Talvez seja excesso. Excesso de pressão, de responsabilidade, de tentativa de dar conta de tudo sem parar. Viver no automático não te tornou fraco. Foi a forma que você encontrou para não quebrar quando não havia espaço para sentir. Em algum momento, sentir virou um risco. Então você aprendeu a seguir sem sentir. Isso não apaga quem você é. Não define o seu futuro. Só conta a história de alguém que precisou se proteger. O problema não é ter entrado nesse modo. O problema é achar que precisa ficar nele para sempre. Perceber isso já muda algo por dentro. Não resolve tudo, mas abre uma fresta. E às vezes, uma fresta é tudo que a gente precisa para começar a respirar de novo. Se tudo isso está descrevendo você melhor do que você mesmo conseguiria explicar, não sai agora. Continua ouvindo com calma. E se esse tipo de conversa te ajuda a se sentir menos estranho por sentir assim, curte o vídeo e se inscreve no canal. Não como um pedido, mas como um jeito de manter esse espaço existindo para quem anda vivendo no automático há tempo demais. Talvez você não tenha parado de sentir. Talvez só tenha aprendido a não escutar. Viver no automático silencia muita coisa, mas não apaga tudo. Algumas emoções só ficam guardadas fundo demais. Às vezes, elas aparecem em forma de cansaço sem motivo, irritação pequena, vontade de sumir por algumas horas. Isso não é defeito. É sinal de que algo aí dentro ainda quer ser ouvido. Perceber isso já é um tipo de presença. Mesmo que fraca, mesmo que confusa. Você não precisa forçar sentimentos agora. Forçar só cria mais desgaste. Basta notar. Prestar atenção. Aceitar que algo existe aí, mesmo sem nome. Esse momento não muda a vida inteira. Mas muda a forma como você atravessa o dia seguinte. E, para quem vive no automático, isso já é muita coisa. Talvez você não esteja perdido. Talvez só esteja cansado de viver sem pausa. O automático não te define. Ele explica um momento, não quem você é por inteiro. Você não precisa sair daqui diferente, motivado ou cheio de respostas. Só um pouco mais honesto com o que sente. Se amanhã você perceber pequenos sinais de presença, um pensamento, um incômodo, um silêncio diferente, isso já é algo. Nada muda de uma vez. Mas tudo começa quando você para de se tratar como defeito. Se esse vídeo te acompanhou em silêncio, deixa um like. Isso ajuda mais pessoas que vivem no automático a encontrarem esse espaço. E se quiser continuar essas conversas, se inscreve no canal. Não para prometer respostas, mas para caminhar com mais consciência, um dia de cada vez.